A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, nós estamos aqui para analisarmos e discutirmos a lição número 3 dos jovens desse terceiro trimestre, onde nós estamos estudando o tempo para todas as coisas, aproveitando as oportunidades que Deus dá. E a lição de número 3, ela vai tratar sobre o ativismo, fazendo tudo ao mesmo tempo. A proposta desta lição, ela tem por objetivos explicar o conceito do ativismo, apresentar o episódio de Jesus na casa de Marta e Maria, onde ele vai ressaltar ali o ensino a respeito do ativismo, e depois vamos evidenciar o fato de que Deus não se agrada do ativismo. O texto do dia, ele está lá em Isaías capítulo 30 e versículo de número 15, que nos diz: porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em que vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Tá? Então, em síntese, a lição ela vai trabalhar ou pensar que o ativismo ela é uma conduta, um estilo de vida que leva as pessoas a adoecerem tanto no físico como na mente. Para preservar a saúde física e mental, então precisamos deixar de lado todo o tipo de ativismo. Então, pensando nessas questões, em primeiro lugar, nós precisamos, como a lição propõe, definir o que é o ativismo dentro da proposta do comentarista da lição, aonde ele vai dizer que o ativismo uma disfunção no uso do tempo. Então ele pensa aqui sobre uma sociedade ativista. E quando nós analisamos essa questão do ativismo, nós vamos perceber que o ativismo ele tem uma dinâmica que quer todas as coisas de forma imediata, e para isto as pessoas elas empreendem todo tipo de esforço para tentar conseguir aquilo que ela está buscando. E eu peguei o versículo de Isaías 30, 15, na nova tradução, na linguagem de hoje, vai dizer o seguinte: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. E conclui dizendo: mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Então, um dos grandes problemas da sociedade hoje, e principalmente dentro do povo cristão também, é manter-se calmo, manter-se tranquilo diante de uma sociedade, de um sistema que exige muito de nós, tá? Então nós vamos perceber que as pessoas elas empreendem uma busca de bens materiais, de fama, poder e riqueza. E dentro desta busca, o ativismo filosófico, ele pode ser descrito ou entendido como uma doutrina que vem privilegiar a prática efetiva
de transformação de uma realidade em detrimento de uma outra atividade. Ou seja, a sociedade ativista, ela impõe características que ela tem a sua própria verdade e tem o seu próprio valor, em detrimento da verdade do Evangelho, da verdade de Deus. Então, uma sociedade ativista, ela é caracterizada pela busca. E aí o autor ele vai caracterizar bem que é a busca de bens materiais, a busca de fama, a busca de poder, a busca de riquezas, e essa busca ela é a qualquer custo e de forma imediata, tá? E então ele vai colocar aqui no ponto 2, no ponto 1 e 1 da lição, dizendo que o ativismo e o imediatismo concorrem para a corrupção social no seu aspecto geral. Como se fosse o ativismo, ele é considerado como se fosse assim, uma onda de tsunami que arrasta tudo que está na sua frente, exceto aqueles que têm a sua esperança, que têm a sua fé baseada em Cristo Jesus. Tá? Então, a análise ela deve partir deste princípio. E quando nós analisamos esse conceito de se mudar a verdade e de se mudar os valores para satisfazer esta busca, temos aí então o que se chama de ruína moral. E ruína moral, ela é causada pelo pecado que corrompe a moral do ser humano. E segundo Deuteronômio, capítulo 9, versículo 12, é o afastar-se de Deus. Lá vai dizer o seguinte: desça imediatamente, pois o seu povo que tirou do Egito corrompeu-se, eles se afastaram bem depressa do caminho que lhes ordenei. Então vejam só, se Deus ele orienta o seu povo, os seus filhos, que há um tempo determinado para todas as coisas e que nós precisamos fazer as coisas dentro desse tempo estabelecido por Deus, nós não podemos então ter o afã que as coisas elas aconteçam no nosso ritmo. Elas têm um ritmo determinado para que venha a acontecer. E a ideia de uma sociedade ativista é uma ideia que tem a sua mentalidade corrompida quanto à verdade e quanto à conduta. E até mesmo tanto a questão moral e quanto a questão religiosa, ele tem esta mentalidade corrompida. E aí, tudo isso é decorrente do pecado. E nós vamos ver que o comentarista ele vai dizer que existe ou que há o antídoto contra esses males ou o mal que o ativismo ele provoca. E o antídoto que ele coloca aqui é como uma vacina que vem gerar anticorpos contra o ativismo e o imediatismo, está nos conselhos que o Senhor Jesus Cristo ele promove. E de acordo aqui com a nossa lição, o comentarista, ele toma o capítulo 5 e versículo 1 lá de Lucas, aonde ele vai dizer: e aconteceu que, apartando-o
da multidão. Tá? Então, um dos conselhos de Jesus para esta sociedade moderna e ativista é que nós venhamos nos apartar da multidão. Vocês se lembram que eu disse que o ativismo é como uma onda de tsunami, que essa filosofia ela vem arrastando todos, e geralmente todo mundo ou quase todos estão envolvidos dentro desta filosofia ou desta mentalidade de vida. Então, apartar-se da multidão. E dentro desse pensamento, apartar-se, não ir na onda da sociedade ativista, nós vamos ter a própria fala do Senhor Jesus, lá em João, registrado em João capítulo 17, e os versículos 15 a 16, aonde tem a oração de Jesus que diz assim: não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, o que Jesus ele procura dizer é que o cristão, principalmente o jovem, que esta lição aqui está direcionada ao jovem, ele precisa ter noção, mesmo eles vivendo nesse sistema, ele não faz parte do sistema de forma objetiva. E seguindo esse próprio raciocínio, o apóstolo Paulo ele vai orientar a igreja em Corinto, lá no capítulo, na primeira carta, capítulo 7, versículo 31, ele vai dizer o seguinte, que os que usam as coisas do mundo como se não usasse, porque a forma presente deste mundo está passando. Ou seja, quando nós vamos analisar as nossas buscas de bens materiais, que a Bíblia diz que não é pecado nós buscarmos bens materiais, o preparo para a vida, para enfrentar a vida em todas as suas estações, quando nós vamos analisar essas questões, nós precisamos analisar a condição mais favorável. Eu não posso ir na onda do mundo, aproveitar a solução mais inteligente dentre as possíveis, eu tenho que ter um raciocínio lógico diante disso e realizar as tarefas da vida com equilíbrio para evitar o fadigamento e, consequentemente, as doenças decorrentes desta fadiga ou que a ansiedade ela pode provocar. Então, partindo desse princípio ou desta análise, no ponto 2 da lição, ele usa aqui Marta ou Maria. Qual é o comportamento nosso diante desta sociedade ativista? Nós nos comportamos como Marta ou nós nos comportamos como Maria? E aqui o escritor ele vai tomar um incidente que ocorreu quando ele visita o lar desta família, que eram compostos de, conforme o relato bíblico, de 3 pessoas, de Lázaro, Marta e Maria. Mas nesta narrativa aqui, ele vai destacar exatamente o que ocorreu. E, inclusive, o comentarista, ele toma esta passagem que está lá em Lucas, capítulo 10, dos versículos 38 a 42, e o destaque que eu gostaria de fazer aqui é o versículo 40, Marta, porém, andava distraída com muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa
e afadigada com muitas coisas. Uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, uma das questões que nós vamos analisar aqui é que Jesus ele utiliza desse incidente ou desta oportunidade e das questões que ocorreram ali para deixar algumas lições. Ele demonstra aqui que o verdadeiro discípulo ou que o verdadeiro cristão também ele corre o risco de estar ansioso e afadigado com muitas coisas ao ponto de abrir mão das coisas que são necessárias. Ou seja, a Marta, ela não conseguiu fazer uma análise, dado a sua ansiosidade e o seu estado de fadiga, ela não conseguiu fazer a leitura correta do momento, da importância daquele momento, quando ela receber ali o Senhor Jesus na sua casa. E ela se preocupa com tarefas secundárias que poderia deixar para depois e não vai estar aos pés de Jesus, assim como a sua irmã o fez. E a situação ou a conduta da sua irmã, Maria, a incomodou ao ponto dela recriminar a posição da sua irmã para o Senhor Jesus. Então nós temos aqui o alerta que Jesus nos dá para não sermos escravos das preocupações da vida. Escravos. Preocupar, sim. Se preparar para o futuro, sim. Aproveitar as oportunidades de cada fase da vida, sim. Aproveitar o tempo que Deus nos dá, sim. Mas nós não podemos ser escravos da vida. E ele vai colocar aqui que as preocupações da vida são aquelas coisas que o dinheiro pode dar. As preocupações que o dinheiro pode dar, que é comer, beber e vestir. E o Senhor Jesus ele coloca isso de forma bem peculiar lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6, ele vai estar dizendo sobre isto, que nós não devemos andar ansiosos com o que havemos de comer, o que havemos de vestir, porque ali é simplesmente uma preocupação do corpo para manter-se bem, o bem-estar físico, e não se preocupa com as questões do reino, aonde Jesus ele vai dizer que nós precisamos primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça. E ali no incidente ou no quadro no lar de Marta e Maria, estava ali Jesus, que representa ou que é a representação máxima do reino de Deus. Porque Jesus ele disse que com a sua presença o reino de Deus já estava entre aqueles contemporâneos. Tá? A Bíblia da tradução brasileira, ela vai dizer na questão de Maria, dizendo de Marta, estás ansiosa. E o que Jesus vai dizer assim, na tradução brasileira, Marta, Marta, estás ansiosa e te ocupas com muitas coisas. Ou seja, está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E o ansioso, ele tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então Jesus, ele
diz a Marta. Marta, ela queria ouvir os conselhos de Jesus, mas ao mesmo tempo realizar as tarefas da casa para poder atender bem o Senhor Jesus. E que, em certo aspecto, a sua preocupação era até um tanto pertinente, mas ela não estava conseguindo conciliar as duas coisas: ouvir Jesus, estar aos pés de Jesus como Maria estava, e também realizar as tarefas. E esta preocupação, esta ansiedade de querer fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é que provocou esse estado de ansiedade e de ocupação ou de preocupação, que ela não estava dando conta das duas coisas, que levando ela a uma fadiga, levando ela a um cansaço demasiado, que poderia provocar até certas doenças, mesmo com Jesus ali presente. Então, o ansioso no grego é o mesmo que distrair, ou seja, nós temos hoje uma população, um contingente de cristãos dentro da igreja que faz parte da sociedade, do mundo como um todo, distraída, ou que tenta colocar ou seguir com a sua mente em duas direções ao mesmo tempo, provocando assim confusão mental e provocando sofrimento. Por exemplo, tomando aqui, é a mesma coisa, uma pessoa dirigindo um veículo, precisando ter toda a sua atenção no trânsito e atendendo um aparelho de celular. E às vezes a conversa é uma conversa preocupante, então ela quer dedicar a atenção à conversa do celular e dedicar a atenção no trânsito também. E geralmente grandes acidentes ocorrem exatamente por isso, porque a pessoa ela quer concentrar a sua mente em duas coisas, em duas direções ao mesmo tempo, e isso pode causar dificuldades para escutar a conversa e dificuldade para prestar atenção na rota do trânsito e assim por diante. E Jesus ele alerta para isso, que o ansioso tem essa dificuldade. O ansioso, ele também é marcado por desejos e preocupações. Jesus disse: não fique preocupado com o que há de vestir, com o que há de comer. Use as oportunidades de cada dia. Deus está dando as oportunidades em cada tempo. Então, use bem estas oportunidades, porque nós estamos diante de um Deus que é provedor. Então, a preocupação é ocupar-se naquilo que é necessário. É por isso que o tema do trimestre da lição dos jovens é tempo para todas as coisas, aproveitando bem as oportunidades que Deus dá. Então, partindo deste princípio, uma das coisas que nós precisamos levar em conta dentro desse tema, que o ativismo ele procura fazer todas as coisas ao mesmo tempo, a Bíblia ela vai dizer que o tempo ele deve ser ocupado de maneira correta. Ou seja, a vida terrena ela está delimitada pelo tempo. Há um salmo que diz que a nossa vida vai a 60 anos, o que passa disso é enfado e canseira. Tá? Então, partindo desse princípio, lá em Eclesiastes 3:1, que foi o tema
da primeira lição, diz que tudo tem um tempo determinado. Ou seja, existe um tempo certo e um modo certo, um modo correto para fazermos todas as coisas. Por exemplo, a juventude e a adolescência, ela é um tempo de preparação, de concretização de sonhos ou de preparação para a vida que se espera. Então você está se preparando para a vida profissional, você está também se preparando para o casamento, na escolha da pessoa que vai estar vivendo com você, tanto da vida ministerial também, você está se preparando para isso, e é por isso que o conselho de Jesus, nessas tomadas de decisão, você precisa se apartar da multidão e ter momentos a sós com o Senhor, em oração, leitura da palavra de Deus, para que o Senhor ele possa te orientar de forma adequada para a vida, porque a vida é curta em razão da eternidade. Mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã. E quando nós temos esta preocupação, então nós queremos fazer tudo no momento. Queremos viver todas as coisas em um breve espaço de tempo. E quando isso acontece, com certeza nós não conseguiremos realizar ou executar bem as nossas tarefas. Então, no ponto 3 da nossa lição, quando nós vamos aqui partir já para finalizar, diz que o tempo para tudo. Deus não é ativista. Deus não é ativista. Deus não faz todas as coisas no momento. E Ele tem autoridade e Ele tem poder para isto. E aí o escritor ele vai tomar aqui uma expressão que tem lá no Salmo 23, que o Senhor ele nos guia mansamente às águas tranquilas. E aí quando a gente pensa ou para analisar um pouco essa questão aqui, existem pessoas que não concordam muitas vezes com o trabalhar de Deus ou com a forma de Deus. Eu acho interessante que Deus estabeleceu para o ano 4 estações. Nós temos 4 estações e cada estação ela vai durar aí 3 meses. E dentro dessas estações vai ter aí cada uma tem as suas formas, as suas peculiaridades, a época do frio, a época do calor, o período intermediário, a época em que as folhas das árvores caem, a época em que elas vão florir, a época que elas vão frutificar. E então Deus, Ele dá a chuva no tempo certo, o sol com a intensidade necessária ou não. Então nós percebemos que Deus ele é muito cuidadoso dentro dessas questões. E quando nós olhamos também na questão da obra da criação, Deus ele poderia ter feito num ato ou no haja dele ali no capítulo, no versículo 3 de Gênesis 1 e 3, todas as coisas poderiam ter acontecido ali. Mas nós vamos perceber que Deus ele vai chamando, separando as coisas e preenchendo os vazios num prazo de 6 dias. E ainda depois diz que no 7º dia Deus ele descansa da sua obra ou daquilo que ele fez. Então, nós vivemos numa época hoje, existem pessoas que trabalham 7 dias por semana, não tem descanso, não tem tempo para a família, não tem tempo para Deus.
e ele está somatizando muitas preocupações. É a época, é o século da depressão, pessoas usando psicotrópicos, medicação, para tentar manter-se nesse ritmo desta sociedade ativista. Mas o Senhor, Ele nos ensina. Tem um exemplo muito lindo que eu acho, lá em Gênesis capítulo 33, 12 a 14, após Jacó reconciliar com seu irmão, e o seu irmão estava ali com um exército ou com homens treinados e preparados para a guerra, para a batalha. Então eles tinham um ritmo diferente. E aí o Esaú disse: meu irmão Jacó, vamos conosco. E aí ele diz: não, eu estou indo para lá, mas eu não posso acompanhar o ritmo de vocês. Eu tenho aqui gado, ovelha, os meus filhos são tenros e eles não vão conseguir seguir o seu ritmo, Esaú. Então eu vou no pasto do gado, eu vou no pasto das ovelhas, mas eu vou chegar lá. Então o conselho de Deus é esse: você precisa de tempo para a família, tempo para Deus, tempo para descansar, tempo para refazer as energias. Tá? Mesmo na questão ministerial, nós temos jovens que têm uma chamada ministerial, tá? E ele está na faculdade, no trabalho e exercendo também uma atividade ministerial. Meu querido jovem, a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Você precisa, em alguns momentos, se afastar da multidão para refazer as suas forças, refazer as suas energias, para que você possa continuar na sua caminhada. Porque o conselho da Bíblia é que há um tempo determinado para todas as coisas. E Deus, Ele conhece muito bem tudo isso. É por isso que a Bíblia diz que Ele fez todas as coisas formosas a seu tempo. Então que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe e que esta lição ela venha contribuir, que essa reflexão venha contribuir com os nossos irmãos que são professores, que estão se preparando aí para orientar os nossos jovens durante esse trimestre. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.